Olá meninas! Hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo onde eu vou responder algumas perguntinhas que vocês fizeram em relação à minha viagem para os Estados Unidos. Pra quem não sabe, eu viajei em julho desse ano pra Nova York, Miami e Orlando com uma agência de turismo e tal, excursão assim, sabe? E é uma viagem focada pra adolescentes que fazem 15 anos. Eu já tenho 16, quase 17, mas igual eu viajei, isso não importa tanto, sabe? Tem mães que foram e tal. E, bom, vocês me fizeram muitas perguntas sobre essa viagem. E eu prometi gravar um vídeo sobre. Então hoje eu vim aqui, eu reuni as perguntas mais relevantes pro vídeo não ficar muito longo. E também algumas curiosidades e tal, pra ajudar vocês, caso alguém esteja planejando uma viagem. Mas vale lembrar que uma viagem assim em grupo é diferente do que fazer uma viagem com a família, por exemplo, ou uma viagem sozinho. Porque... como é que eu posso explicar pra vocês? Eu nunca viajei pra fora do país só com a minha família. A minha única viagem pra fora do país, assim, que depende de visto e todas essas coisas, foi com essa agência, que é a Cypress Turismo, aqui de Novo Hamburgo. E o que eu posso dizer pra vocês? É diferente, porque eu não sei se eu não vou estar mentindo pra vocês, mas eu acho que com a agência fica um pouco mais barato e tem as coisas todas inclusas, eles sabem de tudo e tu não depende de ficar pesquisando, então é mais fácil. Mas... então é isso, eu vou responder as perguntinhas agora, eu anotei aqui. Não são muitas, mas eu vou olhar aqui que eu recebi umas pelo celular também. E vamos começar logo pro vídeo não ficar muito comprido. A primeira pergunta é: o visto é muito burocrático? Como funciona? Bom, pra quem não sabe, pra ir pros Estados Unidos e alguns outros países, tem que tirar um visto, que é uma autorização do país, dos Estados Unidos, pra que tu entre lá. E é bem burocrático, é um saco, pra ser bem sincera, pra fazer o visto. Tu precisa entrar num site, responder um questionário imenso, muito grande mesmo, e um monte de informação idiota, sabe? Mas eles têm muito medo de terrorista e tal, então tem que fazer. E é muito burocrático por isso. Tem que pagar uma taxa, que se eu não me engano é uns 200 e poucos reais ou mais. É uns 100 dólares, cento e poucos dólares. E tem que pagar essa taxa. E aí, depende, tem alguma cidade só que tu pode ir lá fazer o visto. E eu fui pra São Paulo, porque aqui em Porto Alegre ainda não tem. E eu fui lá e é muito chato, tu passa por muitas filas, aí tu passa por muitos lugares, tu não pode, no dia lá da entrevista local, tu não pode levar nem pendrive, calculadora, chave, não pode. Acho que não pode ter chave. Nada assim que possa machucar os outros, ou que tu pode ter informações, não pode levar celular, não pode levar nada de eletrônico, câmera nem pensar, fone de ouvido, nada. E então é bem complicado, mas é só pesquisar bastante sobre isso e tá preparado no dia, que é bem tranquilo, é bem fácil de ganhar o visto. E depois que tu vai lá e faz a entrevista local, depois de umas 2 semanas tu já recebe o visto em casa. E é basicamente isso. Como é nos parques, o que é preciso pagar? Bom, no meu pacote da minha viagem já estava incluso o ingresso dos parques. E lá nos parques tu tem que pagar tudo. Tipo assim, tu paga o ingresso do parque, tu pode ir em todas as atrações, tudo de graça, porque tu já pagou o valor do ingresso, né? Mas tudo que tu for comer, comprar lá, de lembrancinha, de bebida, tudo é do teu dinheiro, tudo tu tem que comprar. E como eu disse, no pacote que eu fiz com a agência já veio os parques inclusos, mas lá dentro todas as minhas despesas eram por minha conta. Uma pergunta que me fazem muito é quanto eu levei de dinheiro. Assim, eu levei mais ou menos uns 2.000 e pouquinhos dólares, isso incluindo alimentação e compras. E contando que eu fiquei 15, 17 dias lá. E eu comprei muita coisa. Eu comprei muita roupa, muita coisa mesmo. Com esse dinheiro dá pra comprar muita coisa.
E quando eu falo muita, vocês acreditem que é muita mesmo. Mas dentro desse valor, uns $500 eles indicam, mais ou menos a agência, né, pra gastar com alimentação. Então lá, se tu quer comer bem, tipo, comida é caro. Mas comer lanche, tipo McDonald's, cachorro-quente e tal, é muito barato. Então eu preferi comer mal e economizar dinheiro, mas isso vai de vocês também, né? Então foi mais ou menos isso. Outra pergunta. Como era o avião? Gente, eu nunca entrei num avião tão grande em toda a minha vida. Ele era enorme, é daqueles aviões que quando tu entra tem vários departamentos assim dentro. Não é departamentos, mas vários... Como é que eu posso dizer? É departamento mesmo. Aí quando tu entra é a classe alta, eu acho, que os bancos são muito grandes, confortáveis, vem edredomzão assim, mas eu não fiquei nessa, obviamente. E daí, quando a gente vai pra trás, tem uma bem grande, que daí os bancos é assim, ó, nas laterais, tipo nas janelas, tem 2 bancos, no meio 13 e no outro lateral 2. E na ida eu sentei no meio, tipo 2 bancos, 3 bancos, eu sentei no meio dos 3. E eu passei muito mal, foi horrível. A comida do avião é mais ou menos assim, é uma comida pronta, sabe? E eu passei mal na ida, não sei porquê, acho que fiquei nervosa, sei lá. Eu tô acostumada a andar de avião, mas eu passei mal. Mas o avião é bem simples, assim, eles dão cobertinha, dão um travesseirinho. Só que é muitas horas de viagem, se eu não me engano. É que eu fui de Porto Alegre a Miami e é 9 horas, eu acho. E depois de Miami a Nova York. E é isso, mais ou menos. Uma leitora perguntou se lá na viagem a gente podia ficar soltas. Bom, depende do que considera solta, sabe? A agência que eu fui é muito flexível, eu amei isso, essa agência por isso, porque assim, a gente, por exemplo, quando a gente ia pra um parque, em Orlando isso, né? Quando a gente ia pra um parque, lá dentro do parque, todo o grupo ia junto em várias atrações. Aí depois eles davam um tempo livre, tipo, vocês têm até 9 horas pra estar aqui nesse ponto de encontro, e daí lá a gente podia fazer o que a gente quisesse dentro do parque. Mas... E também quando a gente ia, tipo, em outlet, essas coisas, a gente podia ficar soltas. Em Nova York, o grupo sempre ia junto pra um tal lugar. Por exemplo, todo o grupo ia pra Times Square. Mas lá na Times Square a gente combinava um ponto de encontro e a gente podia ficar solta por lá. E daí, por exemplo, em 4 horas a gente tinha que estar de volta lá, sabe? E... era isso, basicamente. Em Miami a gente ficou super soltas. O hotel era na beira da praia, então podia ir e voltar do hotel a hora que quisesse. Não tinha muito isso de horário, sabe? Era muito bom. Claro que tinha horário pra acordar, horário pra sair do hotel, sabe? Mas horário, tipo, pra dormir, a gente podia dormir às 5 da manhã se a gente quisesse. Só que no outro dia a gente tinha que acordar às 7. Como era a locomoção? Bom, em Nova York a gente fez tudo a pé, tudo. Só quando a gente foi pro sul da ilha de Manhattan que a gente foi de metrô. Mas o resto do tempo foi todo a pé. E foi muito cansativo, a gente cansava muito, a gente caminhava muito a viagem inteira. Isso nos parques também, porque os parques são enormes, então a gente caminhava o dia inteiro. Mas era muito legal. E em Orlando e Miami a agência aluga vans, então a gente tinha várias vans onde a gente andava de van daí, né? Cada guia dirigia uma. E basicamente isso. Outra pergunta que me fazem muito é em relação à taxa. Porque eu tô fazendo uns vídeos de comprinhas e as leitoras estão se espantando com a quantidade de coisa que eu comprei. Mas, assim, olha, se tu compra eletrônicos, tem não é taxa o nome? Tem um limite de dólares que tu pode gastar, que eu acho que é $500. Mas eu não comprei nenhum eletrônico e se tu... eu não sei direito como é que funciona isso, mas se tu passa esse limite, tu tem que pagar mais, eu acho que é isso. Mas tu pode também antes declarar aquilo e daí tu não precisa pagar tanto, sabe? É um valor menor assim, mas eu não sei direito como é que funciona. Mas isso é só se tu for parado pela alfândega, que ao contrário do que muitos pensam, eu também pensava, não é nos Estados Unidos, é quando tu chega no Brasil. Depois que tu chega no Brasil, passa pela imigração e vai pegar mala, sabe? Quando tu vai sair da sala de desembarque, tem 2 saídas assim.
e tem um guardinha ali. Ele vai te mandar ou ir pra esse lado ou pra esse. Se tu for pra esse, te ferrou, vai pra alfândega. Se tu for pra esse, vai pra fora. E na alfândega eles passam a tomar no raio-x e vão ver o que tem as tuas coisas, né? E se tu passar da cota, daí eu não sei direito qual é o procedimento. Mas eu não fui pra alfândega, então eu não fui taxada nem nada. Uma coisa que me perguntam bastante também é se dá pra fazer essa viagem em grupo sem tu conhecer ninguém, tipo, se tu não tiver nenhuma amiga contigo. E eu acho que dá, porque eu fiz várias amizades lá, a gente cria laços assim, então... E todo mundo tá sempre junto, eu não sei como é que é com as outras agências, mas com a Cypress, que foi a que eu fui, é muito tranquilo e eu iria sozinha. Bom, meninas, então é isso. Eu acho que foram as perguntas básicas. Se vocês tiverem alguma pergunta que eu não respondi nesse vídeo, comentem aqui embaixo que eu vou responder nos comentários. E é isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!